Vamos falar aqui sobre as características do cimento, do concreto. Então, tem esse vídeo aqui, ó, tem o link para vocês assistirem, um vídeo do Manual do Mundo, muito bacana, que mostra o processo fabril, né? Ele vai visitar uma fábrica e mostra isso. E o principal composto do cimento é o clinker, né, que tem esses vários óxidos em sua, né, constituição. Esses óxidos é que vão reagir com a água e vai formar cola. Ou o termo mais técnico seria o aglomerante. Tá? Então, o cimento ele é um composto que a gente diz hidráulico, e ele reage com a água e forma essa cola e endurece e vira uma pedra artificial. Aqui tem alguns tipos de cimento, tá? Lembrando que hoje o que a gente utiliza é o cimento Portland, que foi o cimento aí desenvolvido e patenteado por aquele pesquisador e empresário britânico, tá, em inglês. E a rocha parecia com a rocha de uma ilha britânica de Portland, por isso que ainda hoje a gente chama de cimento Portland, tá? Por conta dessa patente inicial. No Brasil existe esses tipos de cimento, tá? CP1, CP2S, CP2E, Z, F, CP3, CP4, CP5. Cada um tem uma característica para a construção. E existe um composto, uma composição diferente, tá? Então, como eu falei para vocês, o clinker, né, é o que é o cimento propriamente dito. Mas aí a gente tem uma mistura, tá, com outros elementos, ou para tornar o cimento mais ecológico, diminuir o custo de construção, ou melhorar alguma característica de produção, de execução, tá? O CP1, ele vai ser 100% clinker e gesso, tá? O gesso ele serve para controlar o endurecimento do cimento. Se você não tiver o gesso, basicamente, quando você coloca água no cimento, ele vai endurecer quase que instantaneamente. Então, o gesso é para controlar isso. A gente chama de tempo de pego. O CP2-1S, ele já tem outros materiais, tá? Escória de siderúrgica, material pozolânico, calcário, né? Calcário cru aqui, para deixar esse cimento um pouco mais ecológico, né? O calcário, ele entra na produção de cimento, do clinker, mas ele tem que ser queimado, calcinado, isso gera muita emissão de partículas na atmosfera. Então, quando você adiciona um pouco de calcário cru, você está reduzindo esse impacto ambiental, esse dano ambiental. O cimento geralmente mais comum que a gente encontra nas lojas é esse CP2, tá? Geralmente o CP2E ou CP2F. Né? E aí cada um vai mudando uma característica, né? Esse daqui tem menos, esse aqui é um pouco mais ecológico, vai incorporar um pouco mais da escória, que é um subproduto da produção do aço. Esse daqui incorpora um pouco mais de pozolana, que pode ser cinzas, tá? Como tem aqui o CP3, o CP4, né? Cimento de alto forno, pozolâneo, enfim, né? Existe outras características, tá? Outros tipos de cimento que vai mudar na proporção de clinker e outros materiais, tá? Por exemplo, o cimento CP4, né, pozolânico, ele possibilita uma diminuição da temperatura do cimento reagindo com a água, tá? Como eu disse, o cimento reage com a água, é isso que vai fazer ele endurecer, só que essa reação é exotérmica. E aí você pode liberar uma grande quantidade de calor, se você tiver muito cimento. Então, esse cimento pozolânico, ele vai, né, controlar essa liberação de calor. Não vai ser, né, uma liberação tão energética, tá? Em alguns casos, por exemplo, né, torres eólicas, construção de barragem, que você utiliza muito volume de cimento, isso daqui se torna interessante. O CP5, né, que é o de alta resistência inicial, aqui você tem um cimento, ao contrário desse, que libera muito calor. E aí você tem que ter cuidado, por conta desse calor excessivo que é liberado, pode rachar o cimento. Qual a vantagem desse cimento CP5 Ari? É que ele vai endurecer bem mais rápido, tá? No geral, a gente diz que o cimento demora 28 dias até ter a sua resistência final, tá?
Então, leva aí cerca de um mês até você adicionar a primeira gota de água, para o cimento realmente ter, né, a dureza final dele. No CP5 Ari, esse ganho de resistência é muito mais rápido, tá? Em torno de 7 a 14 dias. Então, como ele ganha essa resistência mais rápida, reage mais rápido com a água e, por isso, vai liberar mais calor, tá? Por isso que não é viável utilizar o CP5 para grandes peças, grandes volumes. Sobre como é feito o concreto, tá? Lembrando que o concreto é a pedra artificial e o mais importante por gerar essa pedra artificial é o cimento. Então, aqui tem um videozinho também no YouTube mostrando como é feito o concreto, tá? A gente vai ver aqui na forma de apresentação de slides, né? Então, o concreto, hoje, ele é o material de construção mais utilizado no mundo, né? Tem sido assim por anos e anos, tá? E é uma mistura de 3 componentes, né? Vamos chamar assim, depois a gente vai detalhar mais. Aglomerante, que é o cimento, tá? Agregados e água. Sobre os agregados, a gente tem, né, 2 tipos de agregado. O agregado miúdo, que a gente chama de areia, tá? Ou pode ser pó de pedra, e o agregado graúdo, que pode ser brita ou então seixo rolado, tá? E por definição aqui, os agregados são materiais granulosos, ou seja, de dimensões maiores do que o cimento, que são inertes e entram na composição de argamassas e concretos, ou seja, né, não tem uma reação química nem com a brita e nem com a areia. Ele vai compor essa pedra natural e essas partículas aqui, ó, essas várias britas e os grãos de areia, eles são envolvidos pelo cimento misturado com a água, e o cimento é que vai fazer essa cola, tá? Por isso que a gente chama que o cimento ele é um aglomerante, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre os agregados, tá? O agregado miúdo, né, pode ser areia ou pó de pedra, e aqui tem algumas ilustrações, tá? Areia fina, areia média, areia grossa. Essa denominação fina, média e grossa é por conta do tamanho da partícula da areia, tá? A princípio, a gente pode achar que a areia é tudo a mesma coisa, mas quando você compara, né, areias de diferentes granulometrias, diferentes tamanhos de grão, a gente vê nitidamente a diferença entre elas, tá? Geralmente, para concreto, se recomenda uma areia grossa, tá? A gente vai ver mais na frente que um fator importante é a quantidade de água que adiciona. Então, quando mistura areia fina para a produção do concreto, ela vai reter muita água e isso vai prejudicar o concreto, tá? Então, por isso, o mais recomendado é a areia grossa. Como agregado graúdo, existe o seixo rolado, tá? E existe a brita, né? O mais comum utilizar é a brita, tá? Porém, pode-se fazer concreto também com seixo rolado, tá? Qual a diferença entre os dois? Quanto mais arredondado o agregado, mais resistente vai ser o concreto. Porém, né, o seixo rolado, essa pedra tem uma resistência bem menor do que a brita, que geralmente é um tipo de granito, tá? Uma formação granítica. Então, mesmo, né, o formato não sendo mais ideal da brita, como a pedra tem mais resistência do que o seixo rolado, então geralmente se opta pela brita para se fazer concreto, tá? Além disso, a gente pode ter os aditivos, né? Aqui tem alguns exemplos, tá? Existe o aditivo para endurecer o concreto mais rápido, né? Aqui tem um exemplo, tá? Da Veda City. Esse aditivo aqui, ele vai promover a secagem do concreto, né, num tempo quase que instantâneo, 5, 10 minutos, né? Existe o oposto desse, que é o retardador de pega, tá? Que o nome já indica o tipo de aditivo, né? Retarde. Ele vai evitar que o concreto, né, endureça, ou vai retardar, tá? Melhor dizendo, ele vai dificultar a reação de hidratação, né? Retardar essa reação de hidratação, tá? Para que isso é utilizado? Geralmente, quando você quer transportar o concreto a uma distância muito longa. Hoje em dia, isso é muito comum nas grandes obras, tá? Ou quando você tem
né, que transportar o concreto num grande centro urbano, numa hora de pico, né, numa hora onde você tem muito trânsito, tá? Então, às vezes, se utiliza esse tipo de aditivo aqui. Outro tipo de aditivo é o concreto plastificante. Então, quando se faz a mistura, né, de concreto, água, brita, areia, né, você gera uma mistura e, dependendo da quantidade de água, essa mistura vai ser mais fluida ou menos fluida. Ocorre que você quer ter uma mistura fluida, porém, se você adicionar muito água, você vai perder resistência, tá? Então, para evitar que você perca resistência e ainda assim tenha essa mistura fluida, pode-se utilizar um aditivo que a gente chama superplastificante. E aí, né, vai gerar essa mistura fluida, porém sem perder a resistência do concreto. Outro tipo de aditivo é o aditivo incorporador de ar, né? Aqui o concreto está parecendo uma esponja, mas isso daqui é resultado de um aditivo que gera bolhas de ar e aí favorece com que esse concreto ele fique mais leve. Ele não vai ser uma massa densa, vai ser, né, algo com vários poros e aí diminui a densidade, né? Em alguns casos se utiliza para revestimento, preenchimento de piso, né, entre outros. Existem outros aditivos, tá? Isso aqui são só alguns exemplos. Sobre a composição química do concreto. Então, a gente viu, né, que o cimento é basicamente o clinker, né? Existem outros materiais, mas é basicamente o clinker, que são vários óxidos. E quando você mistura com água, vai sofrer uma reação química e vai se transformar no concreto, né, junto com os outros materiais, tá? E o concreto, né, a parte mais resistente dele, que é resultante da transformação da reação química do cimento com a água, são esses 4 compostos aqui. Silicato de tricálcio, que vai ser responsável pela resistência nos primeiros dias. Silicato de dicálcio, que vai ser responsável por esse aumento de resistência. Falei para vocês que a resistência do concreto vai aumentando em torno de 28 dias, tá? Aqui a gente tem o aluminato de tricálcio e o ferroaluminato de tetracálcio. Então, basicamente, existem outros compostos, né? Mas, basicamente, são esses compostos aqui que vão ser gerados a partir da reação do clinker com a água e são responsáveis, por sua vez, pela resistência do concreto, tá? Isso aqui é aquela cola dura que vai envolver, né, a areia e a brita e gerar a pedra artificial. Ainda falando sobre os aditivos, tá? Então, existem esses outros tipos de aditivos, né? Aqueles que eu falei são os chips, esses daqui são outros tipos de aditivos que podem ser encontrados aí no mercado. Entrando um pouco mais no processo de produção do concreto, né? A gente já viu os materiais, tá? Mas essa mistura, ela tem que obedecer uma proporção, tá? Essa proporção a gente chama de dosagem, ou no termo mais coloquial, a gente vai chamar de traço. Vai ser a proporção entre cimento, areia e brita, tá? Existe essa forma de traço mais usual, e existe uma outra forma de traço, né, um pouco mais rigorosa, que é também, né, um pouco mais recomendada, e além da quantidade de cimento, que sempre vem primeiro, vai se colocar a quantidade de água, de areia, perdão, a quantidade de brita e ainda, né, uma relação entre a quantidade de água e a quantidade de cimento, que a gente chama fator água-cimento. Como vocês veem aqui no slide, o fator água-cimento ele tem grande importância, né, grande influência na resistência final do concreto. Aqui nessa tabela, a gente vê alguns tipos de traço, tá? Sem menção ao fator água-cimento, né? Em alguns locais, esse é o padrão usual, né? Que seria mostrado no slide anterior. Quantidade de cimento, de areia e de brita, tá? E a quantidade de água é colocado à parte, tá? Não se faz menção ao fator água-cimento. Porém, o mais correto e recomendado é fazer essa menção aqui, desse formato. Geralmente, no traço, na dosagem, a proporção de cimento sempre vai ser 1.
É o mais recomendado. Seja um saco de cimento, 50 quilos de cimento, um balde de cimento, tá? Essa proporção é sempre 1, né? E os demais aqui vai variar, né? Mais uma proporção de brita, de areia, 2 proporções de brita, tá? E aqui vai variando. Então, uma recomendação, tá? De traço de concreto, dependendo da finalidade do uso. Vai ser uma camada impermeabilizante. Então, quanto maior, né, os números da areia e da brita, né, menor resistência vai ter esse cimento, tá? Você tem, né, uma cobertura menor desses outros materiais. Quanto menor, né, a proporção dos demais materiais em relação ao cimento, tá, mais resistente vai ser esse concreto. Então, aqui, concreto simples, para peças estruturais sujeitas ao choque ou à ação do mar, né, precisa ter uma resistência, 1 para 1 para 2. Concreto simples, para ser utilizado com uma camada impermeabilizante, 1 para 3 para 6. Né? Concreto para vigas, lajes, cintas, fundações, 1 para 2 para 4. Ou 1 para 2,5 para 4. Tá? Lembrando que a relação é sempre cimento, areia, brita, e aqui faltou o fator água-cimento. Tá? Isso daqui é uma tabela, né, que tem um passo padrão, porém a gente tem que avaliar, né, a resistência final desses concretos, se vai estar de acordo com o projeto estrutural. Mas isso é um tema de uma outra aula. Tá? Aqui já tem uma tabela de obra, tá? Ó, isso é de uma obra real, né? E tem aí o traço de vários compostos de cimento, tá? Entre eles o concreto. Então, aqui tem um traço para fazer assentamento de alvenaria, para fazer o chapisco, reboco, piso cimentado, tá? Aqui o concreto, e esse outro não dá para ver muito bem o que aqui está escrito, tá? Mas também é um outro tipo de concreto. O que é que diferencia concreto de argamassa? Só que a argamassa não vai ter brita, tá? Então, quando você adiciona brita a uma argamassa, ou a mistura, tá, de cimento e areia, você vai ter o concreto. Então, por exemplo, aqui é uma argamassa porque tem areia grossa e tem um arisco, que é um termo coloquial de uma areia um pouquinho mais grossa, tá? Então, aqui é uma argamassa, não tem brita, tá? Proporção de cimento, né? Areia grossa e arisco. E aqui está a quantidade de água, tá? 12 litros para um saco de cimento. Então, indo lá para o concreto, ó, nessa obra foi utilizada a proporção um saco de cimento, 3 volumes de areia grossa e 4 volumes de brita. Isso, né, para uma quantidade de 21,5 litros de água. Se a gente for calcular aqui a relação água-cimento, é só dividir a quantidade de água, 21,5 litros, equivale, né, a 21,5 quilos de água, então divide 21,5 quilos por 50 quilos. Aí a gente vai ter a relação água-cimento, tá? E aqui esse outro concreto utiliza 1 para 2 para 3, quantidade de água aqui, 24,5 litros, tá? Aparenta ser 24,5. Mas é assim que o traço de concreto geralmente aparece em obra, tá? Essa é uma tabela de uma obra. Como é que são esses volumes? Aqui está as dimensões de um caixote, tá? Para colocar areia, um caixote para colocar brita, e aí, na mistura, vou encher 3 vezes esse caixote de areia, 4 vezes esse caixote de brita, um saco de cimento e 21 litros de água. Então, essa é a receitinha aqui, tá? Desse concreto. Costumo dizer que o concreto é como se fosse um bolo, tá? Você tem vários tipos de bolo, né? Conforme você vai mudando os ingredientes e a forma de utilizar, tá? A forma de misturar, você tem concretos diferentes, você vai ter bolos diferentes. Falando um pouco sobre a relação água-cimento, né? A gente tem aqui a NBR 6118, tá? Que é o que vai regulamentar o projeto das estruturas de concreto. E essa relação água-cimento, tá? A gente tira de 2 tabelas dessa norma, tabela 6.1 e tabelas 7.1. Então, a tabela 6.1 vai falar sobre, né, as classes de agressividade, tá? O concreto
mas seja uma pedra, ele pode sofrer decomposição, tá? Na verdade, ele sofre decomposição, dependendo do ambiente em que ele estiver inserido, e quanto mais agressivo for esse ambiente, menos poroso tem que ser esse concreto, né? Menor a quantidade de água que você vai colocar. De modo geral, quanto mais água, maior a porosidade. Quanto menor a quantidade de água, menor a porosidade, mais durável vai ser esse concreto. Tá? Então, aqui a gente pode ter uma atmosfera fraca, moderada, forte e muito forte. E aqui a norma dá uma dica, né? Se for um ambiente rural, urbano, industrial, respingo de maré, né? E aqui o risco de deterioração da estrutura. Dependendo da classe de agressividade, você vai ter uma relação água-cimento mínima, tá? Então, esse primeiro número aqui é a relação água-cimento para o concreto armado. Esse CP é concreto protendido, mas fica para outra aula, tá? Então, para o concreto armado, se a atmosfera for 1, né, agressividade 1, quantidade de água-cimento, no máximo, 0,65, conforme vai aumentando a agressividade do ambiente, o fator água-cimento vai reduzindo, ou seja, né, a quantidade de água máxima que você pode colocar diminui. E outra coisa que a gente pode retirar dessa agressividade é a resistência do concreto. A gente vai falar mais detalhadamente em outra aula, mas o concreto, tá? Ele tem uma resistência que é expressa em megapascal, e aí, dependendo da agressividade, o seu concreto tem que ser mais resistente também para ser menos poroso e mais durável, tá? Dentro dessa atmosfera agressiva. Então, se você tem uma atmosfera pouco agressiva, tá? Você pode ter um concreto C20, que é um concreto de 20 megapascal, menos resistente, e conforme vai aumentando a agressividade da sua atmosfera, você vai ter um concreto, né? Precisa ter o concreto, por norma, mais resistente de 40 megapascal. Sobre a agressividade ambiental, pessoal, tem um estudo bem interessante desenvolvido em Fortaleza, tá? Lá pela Universidade Federal do Ceará, que tem um link da dissertação de mestrado, que resultou nesse mapa aqui, né? A norma, nessa tabela 6.1, ela dá uma dica, né? Se for uma atmosfera rural, é fraca, se for urbana, pode ser moderada, se for marinha, né, aí pode ser forte ou muito forte. Na situação, né, de Fortaleza, como é que se comporta isso? Então, foi feito um mapa, né, e aí fez essa classificação, né, classe 4, muito forte, classe 3, forte, classe 2, moderado, tá? Ainda com os pontos de muito forte, né? Então, foi feito todo esse mapeamento, bem interessante, desenvolvido aí pela Universidade Federal do Ceará, que ajuda, né, tanto no projeto quanto na execução, na escolha lá da quantidade de água, né? Esse mapa ele está traduzido aqui em palavras, né, medindo as distâncias que geram, né, aquelas curvas. Então, bem interessante. Qualquer coisa, mais informações, pode encontrar aqui no trabalho completo.